O prato de pavê de chocolate quase escorregou das minhas mãos quando ouvi aquelas palavras saindo da boca da minha nora. Sua comida é uma porcaria, Dalva. A voz dela ecoou pela sala de jantar como um tapa na cara. Senti minhas pernas bambearem, o chão fugir debaixo dos meus pés. 64 anos de vida, 28 anos trabalhando como cozinheira no restaurante Palmeiras, e estava ouvindo aquilo de uma menina de 31 anos que mal sabia fritar um ovo. Coloquei a travessa na mesa devagar, com cuidado para não derrubar, mas minhas mãos tremiam. O cheiro doce do chocolate misturado com creme de leite fresco que tinha batido à tarde parecia zombar de mim agora. Aquele pavê que meu filho André adorava desde pequeno, que ele pedia toda vez que vinha me visitar, agora era porcaria na boca da esposa dele. Olhei para Patrícia. Ela estava de pé, com aquela postura de quem acabou de ganhar uma discussão. O cabelo castanho escuro caindo perfeitamente sobre os ombros. A blusa de seda bege que devia ter custado mais que minha conta de luz. Os olhos dela brilhavam com algo que não conseguia identificar de primeira. Desprezo? Raiva? Satisfação? Talvez tudo isso misturado. Ela cruzou os braços sobre o peito e continuou. Não sei como meu marido cresceu comendo esse lixo. Sério, tudo é tão gorduroso, tão sem tempero, tão sem graça. Parece comida de boteco de beira de estrada. Cada palavra era uma facada. Não, pior que facada. Era como se ela estivesse pegando tudo que construí na vida, todas as minhas memórias na cozinha, todos os pratos que fiz com amor, e jogando no lixo. Literalmente. Ela estava chamando minha comida de lixo. A comida que alimentou meu filho, que sustentou minha família, que ganhou elogios de centenas de clientes ao longo de quase 3 décadas. Você devia fazer um curso de gastronomia moderna, atualizar essas receitas de vó. Pronto. Agora ela tinha cruzado a linha que não tem volta. Receitas de vó. Como se minha experiência, meu conhecimento, minhas habilidades não valessem nada. Como se eu fosse uma velha ultrapassada que não entendia nada de comida. Eu, que tinha trabalhado sob o comando do chefe Albertino no Palmeiras, que tinha servido pernil para prefeitos, deputados, empresários. Eu, que conhecia cada segredo daquele assado suculento que deixei 4 horas no forno, regando de hora em hora com o próprio molho. Manuel levantou da cadeira com tanta força que ela rangeu no piso de taco. Meu marido, que em 42 anos de casamento eu vi perder a paciência talvez 5 vezes, estava vermelho. As veias do pescoço dele saltadas, os punhos cerrados ao lado do corpo. A voz saiu baixa, perigosa, trêmula de raiva contida. Repete isso. Repete o que você acabou de falar da comida da minha esposa. Patrícia revirou os olhos. Revirou os olhos. Como se o Manuel fosse um chato interrompendo um assunto importante. Ah, Manuel, não precisa bancar o cavalheiro, não. Alguém precisava ter coragem de falar a verdade. Sua esposa vive no passado. Acha que comida de pobre é a 8ª maravilha do mundo. Comida de pobre. Ali estava. A máscara tinha caído de vez. Aquela menina, criada em apartamento de classe média alta no Itaim Bibi, que nunca passou um dia de necessidade na vida, estava me chamando de pobre. Estava reduzindo minha história, minha trajetória, meu trabalho honesto a isso. Comida de pobre. Como se houvesse vergonha nisso. Como se o suor que escorreu do meu rosto durante anos nas cozinhas quentes não valesse cada centavo que ganhei com dignidade. André estava sentado, pálido como um papel, olhando do prato vazio para a esposa. Meu filho, meu bebê que criei com tanto amor, que sempre comeu tudo que coloquei na frente dele pedindo mais. O menino que ficava na cozinha comigo, ajudando a enrolar coxinha, que lambia a colher de pau quando eu fazia brigadeiro. Esse mesmo menino, agora um homem de 33 anos, estava calado, congelado, incapaz de abrir a boca para defender a própria mãe. Pati, amor, você não pode falar assim da minha mãe. A voz dele saiu fraca, quase um sussurro, um pedido patético mais do que uma defesa. Nem olhou nos meus olhos quando falou. Manteve a cabeça baixa, como um cachorro apanhado que pede desculpas ao dono. Patrícia se virou para ele com uma risada seca. Ah, para, André. Eu não aguento mais esses almoços de domingo com arroz, feijão e bife. É tudo tão ordinário, comida de gente que não evoluiu, que não sabe o que é cozinha de verdade. Ela pegou a bolsa de couro que estava pendurada na cadeira. Sabe o que é? Estou cheia disso.
Vou comer um delivery japonês de verdade. Comida de gente civilizada. Civilizada. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça, como se eu fosse uma selvagem. Como se minha cozinha fosse primitiva, atrasada, inferior. Olhei ao redor da sala. A toalha bordada à mão que tinha ganhado da minha mãe quando casei. Cada pontinho feito com paciência e amor. Os pratos de porcelana branca simples, mas impecáveis, sem uma rachadura. Os copos de vidro transparente que lavei e sequei com pano de prato limpo. A jarra de suco de laranja espremido na hora que preparei, porque a Patrícia tinha comentado uma vez que gostava. Tudo arrumado com carinho. Tudo feito pensando em agradar. E ali estava o resultado. Uma nora me chamando de ordinária, de pobre, de desatualizada, na minha cara, na casa deles, na casa deles. Algo se acendeu dentro de mim, uma lembrança. Um detalhe que de repente ganhou um peso enorme. Aquela casa na Rua das Flores, 458, bairro Pinheiros, São Paulo. O imóvel de 3 quartos com cozinha ampla e uma vaga de garagem. O lugar que André e Patrícia chamavam de lar há 3 anos. A casa que Patrícia fotografava para o Instagram, reclamando da decoração antiga, do banheiro que precisava reforma urgente, da sala que era pequena demais. Aquela casa era minha propriedade, comprada com meu dinheiro, registrada no meu nome. Um investimento que fiz há 5 anos quando vendi um terreno que tinha herdado da minha tia em Santos. Peguei aquele dinheiro, R$ 180 mil na época, e comprei aquele imóvel em Pinheiros porque era uma boa localização, perto do metrô, valorização garantida. Aluguei para terceiros por 2 anos, até que o André me procurou desesperado. Mãe, a gente precisa sair do apartamento alugado. O dono aumentou o aluguel para R$ 4 mil e não dá para pagar. Você não tem algum imóvel disponível? A gente pagaria direitinho, te prometo. Lembro do rosto dele, preocupado, os olhos de cachorro pidão que sempre funcionaram comigo. E lembro do que fiz. Tirei os inquilinos que pagavam R$ 2.800 por mês, reformei a casa inteira, pintei, troquei torneiras, arrumei o jardim, gastei mais R$ 15 mil nessa reforma. E aluguei para o meu filho por quanto? R$ 1.200, menos da metade do valor de mercado. Porque era meu filho, porque eu queria ajudar. Mãe, muito obrigado, você salvou a gente. Com esse dinheiro que vamos economizar, dá para guardar, fazer uma reserva de emergência. O André me abraçou forte naquele dia. A Patrícia também agradeceu. Na época, ela ainda fingia educação. Obrigada, sogra. A casa é perfeita. 3 anos se passaram. 3 anos pagando R$ 1.200, enquanto o aluguel na região subia para R$ 3.000, R$ 3.500. Eles economizaram quanto nesse tempo? Mais de R$ 60 mil. R$ 60 mil que ficaram no bolso deles por generosidade minha. E o que eu recebia em troca? Desprezo, humilhação, deboche. Sentia as lágrimas queimando atrás dos olhos, mas não ia deixar cair. Não ali, não na frente dela. Não ia dar essa satisfação para aquela menina que achava que era melhor que eu. Respirei fundo. Aquela respiração que aprendi a fazer quando estava na cozinha do restaurante e o pedido estava atrasado e o cliente reclamando e eu precisava manter a calma. Peguei minha bolsa em cima do aparador, uma bolsa de couro sintético marrom que tinha há 6 anos, com o fecho meio solto, mas ainda funcionava. Nada de grife, nada de etiqueta chique. Só uma bolsa honesta que carregava minhas coisas. Fiz um sinal discreto para o Manuel. Ele entendeu na hora, pegou as chaves do carro em cima da mesinha da entrada. Vamos embora. Minha voz saiu firme, mais firme do que imaginei que conseguiria naquele momento. Firme e fria. Uma frieza que veio de algum lugar profundo dentro de mim, um lugar que nem sabia que existia. André levantou da cadeira finalmente, os olhos dele arregalados, assustados. Mãe, espera! Não vai embora assim. Ele veio na minha direção, tentou segurar meu braço. Eu tirei. Olhei nos olhos dele e vi um estranho. Não era meu filho ali. Era um homem fraco que deixava a esposa destruir a própria mãe e não fazia nada. Mãe, desculpa. Ela está estressada com o trabalho, com a promoção. Não leva para o coração. A voz dele estava desesperada agora. Ele sabia. Alguma coisa dentro dele sabia que tinha cruzado uma linha. Mas era tarde. Tarde demais. André, seu trabalho como marido é defender sua esposa. Entendo isso. Aceito. Mas o meu trabalho como mãe era amar vocês. E acabou.
Cada palavra saiu pesada, definitiva. Não era ameaça, era constatação. Acabou hoje, neste exato momento. Patrícia estava encostada na parede, os braços ainda cruzados, mas a expressão tinha mudado. O ar de superioridade tinha dado lugar a algo parecido com desconforto. Não arrependimento. Ela não era capaz disso, mas desconforto. Como se finalmente tivesse percebido que tinha ido longe demais, que tinha quebrado algo que não tinha conserto. Dalva, eu não quis... Ela começou, mas a voz saiu sem convicção. Nem respondi. Simplesmente me virei e caminhei até a porta. Manuel já estava lá fora, o carro ligado, me esperando. Entrei no banco do passageiro e fechei a porta. Através do vidro, vi André parado na calçada, as mãos na cabeça, a boca aberta como se quisesse gritar, mas não conseguisse achar as palavras. Patrícia tinha voltado para dentro da casa. Manuel saiu devagar da vaga. Não correu, não acelerou bruscamente. Apenas dirigiu, concentrado, as mãos firmes no volante. Conheço meu marido. Sei quando ele está furioso de verdade. E ele estava. A mandíbula travada, os olhos fixos na rua, aquele silêncio pesado que diz mais que 1000 palavras. Foi só quando viramos a esquina, quando a casa sumiu do retrovisor, que desabei. Comecei a chorar. Não aquele choro delicado de filme, não. Foi um choro feio, desesperado, vindo do fundo da alma. 42 anos de casamento e o Manuel nunca tinha me visto chorar assim. Soluços que cortavam minha respiração, lágrimas que molharam minha blusa inteira. Ele encostou o carro no primeiro lugar que achou, uma rua residencial tranquila, e me abraçou. Não falou nada, só me abraçou forte, deixando eu desabar ali, no banco do nosso Corsa prata velho de 15 anos. O cheiro dele, aquele perfume barato que usava há décadas, me trouxe um pouco de conforto, mas a dor continuava. Doía no peito, doía na garganta, doía em cada canto do meu corpo. Como ela teve coragem? Consegui falar entre os soluços. Como, Manuel? Eu só queria fazer um jantar bonito. Só queria comemorar com eles. Passei o dia inteiro na cozinha. Eu sei, amor. Eu sei. A voz dele estava rouca, embargada. Aquela menina não merece você. Nunca mereceu. Fiquei ali chorando por quanto tempo? 10 minutos? 20? Perdi a noção. Só sei que quando finalmente consegui me recompor, quando enxuguei as lágrimas com as costas da mão, senti algo diferente dentro de mim. A dor ainda estava lá, pesada, sufocante. Mas tinha algo mais, uma raiva fria, uma determinação. Manuel voltou a dirigir. O caminho até nossa casa no Tatuapé levou 40 minutos. 40 minutos de silêncio, só o barulho do trânsito lá fora. Quando chegamos, eram quase 11 da noite. A casa estava escura, silenciosa. Nossa casa simples de 2 quartos que compramos há 30 anos, quando casamos. O portão verde que o Manuel pintou ano passado. O jardim pequeno com as roseiras que cuido todo fim de semana. Nada chique, nada de revista de decoração. Mas era meu, era nosso. Conquistado com trabalho honesto. Entramos. Manuel acendeu as luzes da sala. Os móveis antigos, o sofá de tecido marrom que tinha quase 20 anos, mas era confortável. A estante com os porta-retratos. André bebê no colo do pai. André no aniversário de 5 anos, a boca suja de chocolate do bolo que fiz. André formando no ensino médio. André no casamento, ao lado da Patrícia toda de branco, sorrindo para a câmera. Olhei aquela foto. O meu filho feliz. A nora que naquele dia me chamou de segunda mãe no discurso. Ganhei não só um marido, mas uma família maravilhosa. Obrigada, Dalva, por tudo. Ela tinha falado isso no microfone, na frente de 200 convidados. E todo mundo aplaudiu. Mentira, tudo mentira. Máscara que caiu 3 anos depois, quando ela se sentiu segura o suficiente para mostrar quem realmente era. Sentei no sofá. Manuel foi até a cozinha, voltou com 2 copos de água. Bebemos em silêncio. Então ele falou, a voz calma, mas os olhos dizendo tudo. Dalva, aquela casa onde eles moram, é nossa, né? Olhei para ele. Meu marido, meu companheiro de vida toda, o homem que sempre me apoiou, que nunca duvidou de mim. E naquele momento, vi nos olhos dele a mesma coisa que estava sentindo. Justiça, não vingança. Justiça. Comprei há 5 anos como investimento. Aluguei para eles com desconto porque são família. Eles pagam 1.200.
O valor de mercado hoje é 3.000, 3.500. Manuel respirou fundo. Levantou, foi até o escritório minúsculo que temos no segundo quarto, voltou com uma pasta azul. A pasta onde guardo todos os documentos dos imóveis. Tenho 3. A casa onde moramos, já quitada. Um kitnet no centro que alugo por R$ 800. E a casa de Pinheiros. Ele abriu a pasta, procurou o contrato. Encontrou. Leu em silêncio. Então olhou para mim. E o contrato? Peguei o papel das mãos dele. Li as cláusulas. Contrato de locação residencial de 1 ano. Renovável, automaticamente salvo manifestação contrária de qualquer das partes, com antecedência mínima de 30 dias. Data de vencimento, 28 de março. Faltavam 35 dias. Estávamos em 21 de fevereiro. Vence mês que vem. Contrato de 1 ano, renovável. Manuel olhou nos meus olhos. Não sorriu. Não ficou feliz. Mas a expressão dele era de quem finalmente encontrou a resposta para um problema difícil. Não renova. Não era pergunta. Era afirmação. E eu concordei em silêncio. Balancei a cabeça devagar, sentindo o peso daquela decisão, mas também a certeza de que era a coisa certa a fazer. Aquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto do quarto. Manuel roncando baixinho ao meu lado. Minha cabeça não parava. Lembranças vinham em flashes. O dia que o André nasceu. Os 4,2 kg de puro amor. As noites acordadas quando ele tinha febre. As festas de aniversário que fiz em casa, com bolo decorado, salgadinhos fritos, suco de fruta natural. Os dias que levei e busquei da escola durante anos, porque não tínhamos dinheiro para a van escolar. O orgulho que senti quando ele passou na faculdade pública de engenharia da computação. Não era o curso que sonhei para ele. Eu queria que fosse médico, mas era o sonho dele e respeitei. Os anos que ajudei com dinheiro para xerox, para passagem, para lanche, o esforço que fiz, pegando turnos extras no restaurante para dar algum conforto para ele. E depois, a Patrícia. Conheci ela num churrasco na casa de um primo do André. Menina bonita, bem vestida, educada. Na época era estagiária em empresa de marketing. Pareceu gostar de mim. Me chamava de Dona Dalva, com respeito. Comia minha comida elogiando tudo. Ajudava a lavar louça depois do almoço. Quando começaram a namorar sério, ela vinha em casa todo fim de semana. Ficava na sala conversando comigo enquanto eu cozinhava. Contava dos planos dela, da carreira que queria construir. Pedia conselhos sobre relacionamento. Chamava o André de seu filho maravilhoso e agradecia por eu ter criado um homem tão especial. O pedido de casamento foi lindo. O André organizou num restaurante chique, ajoelhou, o anel, ela chorando. Fiquei feliz. Pensei que tinha ganhado uma filha. Nunca tive filha. Só o André. E ali estava uma menina que parecia me amar de verdade. O casamento foi há 5 anos. Festa linda num sítio em Mairiporã, 200 convidados, buffet completo. Não consegui ajudar muito financeiramente, contribuí com R$ 10.000, que era o que tinha na poupança. O pai da Patrícia pagou a maior parte. Mesmo assim, ela agradeceu como se eu tivesse dado 1 milhão. Os primeiros meses foram bons. Eles moravam num apartamento alugado em Santana, vinham almoçar em casa todo domingo. A Patrícia era atenciosa, educada, participava das conversas. Elogiava minha comida, pedia receitas, levava marmita para comer na semana. A mudança foi gradual, tão gradual que não percebi de primeira. Começou com comentários pequenos. Ai, sogra, você põe muito sal. Achei que era a preferência dela e diminuí o sal. Esse bife está meio passado, eu gosto mais mal passado. Passei a perguntar antes o ponto que ela queria. Nossa, feijão de novo? A gente come feijão todo dia em casa. Comecei a variar, fazer outras coisas, mas nada era suficiente. Sempre tinha algo. A salada estava sem tempero, o arroz estava seco, a carne estava dura, o molho estava sem gosto, e os comentários vinham acompanhados daquele sorrisinho, aquela expressão de superioridade disfarçada de educação. Não leva a mal, sogra, é só uma observação. O André nunca falava nada. Aceitava tudo calado, comia o que eu servia, mas não me defendia quando ela criticava. Aquilo começou a me incomodar. Comecei a ficar tensa nos almoços de domingo. Checava tudo 3 vezes antes de servir. Provava cada prato. Ficava com medo de errar, de ouvir mais uma crítica.
Então veio a promoção dela. Gerente comercial numa empresa de software grande, salário de R$ 12.000 por mês. Ela não parava de postar sobre isso no Instagram. Fotos do escritório novo, da equipe, da placa na porta com o nome dela. Meritocracia vence sempre. Trabalho duro tem recompensa. Meninas, sonhem alto. E quanto mais ela subia profissionalmente, mais me tratava mal. Como se o sucesso dela me diminuísse automaticamente. Como se agora que ganhava bem, não precisasse mais fingir respeito pela sogra pobre que fazia comida de pobre. Até que chegamos no jantar de ontem. O ápice. A explosão. As palavras que não têm volta. Sua comida é uma porcaria. Não. Não ia aceitar. Não mais. Passei 64 anos construindo minha dignidade tijolo por tijolo. Não ia deixar uma menina mimada destruir isso com meia dúzia de frases cruéis. Quando o dia amanheceu, levantei da cama com a decisão tomada. Tomei banho, me vesti, preparei café. Manuel acordou, desceu, me olhou com aquela expressão de quem sabia que algo ia acontecer. Vai ligar para o Raimundo? Ele perguntou, tomando o café preto sem açúcar que sempre toma. Vou, agora. Peguei o telefone. Procurei o contato. Seu Raimundo Ferreira, advogado, 68 anos, amigo de décadas que cuida dos meus contratos de aluguel desde sempre. Homem sério, competente, que me ajudou em cada etapa da construção do meu pequeno patrimônio. Disquei. 3 toques. Ele atendeu com aquela voz grave e calma. Dalva, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Raimundo. Preciso de um favor. Hoje ainda, se possível. Pode falar. Respirei fundo. Era agora. Não tinha mais volta. Preciso que envie notificação de não renovação de contrato. Imóvel da Rua das Flores, 458 Pinheiros. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então a voz dele, cuidadosa. Dalva, esse não é o imóvel do seu filho? É, mas depois de ontem não quero mais fazer favor para quem cospe no prato que comeu. E contei tudo, cada detalhe. O jantar que preparei com carinho, as horas na cozinha, o pernil perfeito, a humilhação, as palavras da Patrícia, a fraqueza do André, tudo. Seu Raimundo ficou em silêncio ouvindo. Quando terminei, ouvi ele respirar fundo do outro lado. Dalva, me desculpe, mas que menina sem vergonha. Você, que foi cozinheira do Palmeiras por quase 30 anos. Aquele restaurante ganhou prêmio regional por causa da sua comida. E ela tem coragem de chamar de lixo? Ele estava indignado de verdade. Não se preocupe. Vou enviar a notificação hoje mesmo. 9 horas da manhã ela recebe por e-mail. 45 dias para desocupação, conforme Lei 8.245. Tudo certinho. Tudo legal. Obrigada, Raimundo. Imagina, Dalva. É o mínimo que posso fazer. E olha, se eles quiserem contestar, deixa comigo. Você está no seu direito. O contrato está vencendo. Você não precisa justificar nada para ninguém. Desliguei. Pronto. Estava feito. Não tinha mais volta. Senti o coração acelerar, as mãos geladas. Mas não me arrependi. Nem um pouco. O que será que eles vão pensar quando receberem aquele e-mail? Antes de contar o que aconteceu depois daquela notificação chegar no e-mail da Patrícia, preciso saber. Vocês acham que fui longe demais? O que vocês fariam no meu lugar? Me conta aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. 9 horas e 3 minutos da manhã. Eu estava na cozinha preparando pão de queijo quando meu celular tocou. Era o André. Meu coração deu um pulo. Por um segundo breve e patético, pensei em atender. Pensei que talvez ele estivesse ligando para pedir desculpas de verdade. Para dizer que tinha pensado a noite inteira, que ia se separar da Patrícia, que tinha percebido o erro. Mas não atendi. Deixei tocar até cair na caixa postal. Voltei a sovar a massa de pão de queijo, aquele movimento repetitivo que me acalma. O telefone tocou de novo. E de novo. 4 vezes seguidas. Então pararam as ligações e começaram as mensagens. Mãe, pelo amor de Deus, atende o telefone. Mãe, chegou um e-mail aqui dizendo para desocupar a casa. O que é isso? Que história é essa? Mãe, responde por favor. Li cada mensagem com calma, secando as mãos no pano de prato. Manuel estava na sala lendo o jornal. Mostrei as mensagens para ele. Ele balançou a cabeça, voltou a ler o jornal. Deixa esquentar mais um pouco. Às 9h40, o telefone tocou de novo. Dessa vez atendi. Só porque sabia que se não atendesse, eles viriam aqui.
Mãe, o que é isso? Que história é essa de desocupar a casa? A voz do André estava desesperada, aguda, quase gritando. Respirei fundo. Mantive a voz calma, baixa, controlada. Filho, a casa é minha. Sempre foi. Vocês moram lá pagando menos da metade do valor de mercado porque são minha família. Mas depois de ontem, percebi que essa consideração não é recíproca. Mãe, pelo amor de Deus, a Pati não quis dizer aquilo. Ela estava nervosa, cansada, estressada com o trabalho. André, ela disse que minha comida é lixo, que você cresceu comendo porcaria, que sou ordinária, e você não me defendeu. Ficou sentado vendo sua esposa me destruir e não fez nada. Minha voz estava firme agora, mais firme do que nunca. O contrato vence em 35 dias. Não vai ser renovado. É meu direito. Mãe, não. Por favor! Ele estava chorando agora. Conseguia ouvir os soluços. Mãe, a gente não tem dinheiro para alugar outro lugar. O aluguel aqui é barato. É por isso que conseguimos guardar dinheiro. Se a gente for para outro lugar, vai custar 3 vezes mais. A gente não vai conseguir. Senti uma pontada no peito. Dor física mesmo. Ouvir meu filho chorando desesperado me partia o coração. Mas não podia ceder. Não dessa vez. Segurei firme. Deveria ter pensado nisso antes de deixar sua esposa me humilhar na minha cara. 45 dias, André. A notificação está valendo. Desliguei. As mãos tremiam. Coloquei o celular no balcão da cozinha e voltei para a massa. Precisava terminar aquele pão de queijo. Precisava fazer algo com as mãos antes que desabasse de novo. 2 minutos depois, o telefone tocou novamente. Era a Patrícia. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Quando falei, coloquei no viva voz para o Manuel ouvir. Alô? Dalva, você não pode fazer isso. Nós temos direitos. Vou te processar. Vou chamar a polícia. Isso é ilegal. Quase ri, quase. Mas mantive a voz séria, neutra, profissional. Patrícia, querida, processa. Fica à vontade. Tenho o contrato assinado por vocês dois com cláusula clara de não renovação automática. Tenho direito legal de não renovar sem precisar justificar. Mas se você quer saber o motivo, está gravado no celular do Manuel. Cada palavra que você disse ontem à noite. Inclusive a parte onde me chama de ordinária. Silêncio do outro lado. Conseguia ouvir a respiração dela, rápida, nervosa. Então a voz veio diferente. Não mais gritando. Chorosa. Desesperada. Manipuladora. Dalva, eu estava estressada. Foi um dia difícil no trabalho. Eu não falei sério. Você sabe como é. Às vezes a gente fala coisas sem pensar. A voz dela quebrou. Por favor, pensa no André. É seu filho. Ele não tem culpa. Justamente por ser meu filho que estou fazendo isso. Ele precisa aprender que família não se trata assim. E você precisa aprender que ações têm consequências. Mas, Dalva, mas a casa é perfeita para a gente. Perto do trabalho do André, perto de tudo. E o preço? Ela parou. Estava se dando conta agora. Tarde demais. Ah, agora a casa é perfeita? Deixei o sarcasmo entrar na voz. Ontem você reclamou da cozinha antiga, do banheiro anos 90, da sala pequena. Postou stories no Instagram falando que era moradia temporária até conseguirem coisa melhor. Lembra? Eu vi. Salvei. Eu não quis dizer... Quis sim, Patrícia. Quis. E tudo bem. Agora vocês vão conseguir coisa melhor. Ou pior. Não é mais problema meu. 45 dias. Desliguei. Bloqueei os 2 números. Precisei sentar na cadeira da cozinha porque minhas pernas estavam fracas. Manuel veio. Pôs a mão no meu ombro. Você fez certo. Será? Será que fiz certo? Era meu filho. Meu único filho. E eu estava despejando ele, colocando ele na rua. Mas não. Não estava colocando na rua. Estava apenas tirando o privilégio imerecido. Estava parando de facilitar a vida de quem não me respeitava. Isso não era crueldade. Era justiça. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. André apareceu aqui 3 vezes. Não abri a porta. Ficava olhando pela janela do quarto, vendo ele tocar a campainha, bater, chamar. Mãe! Mãe! Por favor! Vamos conversar. 20 minutos ele ficou na primeira vez. 45 na segunda. 1 hora na terceira. Manuel queria descer e mandar ele embora, mas segurei. Deixa. Ele vai cansar. E cansou.
Na quarta vez que veio e não abrimos, ele foi embora sem nem tocar a campainha. Só ficou ali parado, olhando para a janela, onde sabia que ficava nosso quarto. Fiquei escondida atrás da cortina, observando. Ele estava mais magro, tinha olheiras, a barba por fazer. Parecia um homem destruído. Senti uma dor tão forte no peito que precisei me deitar. Chorei baixinho, o rosto afundado no travesseiro para não fazer barulho. Doía tanto. Era meu bebê ali fora sofrendo, e eu estava causando aquilo. Ou não? Não fui eu quem causou. Foi a atitude dele. Foi a escolha dele de ficar calado quando me humilharam. Foi a esposa dele que cuspiu na minha comida, no meu trabalho, na minha história. Mas a lógica não aliviava a dor. Nada aliviava. Passei 3 dias quase sem comer. Preparava comida para o Manuel, mas quando ia comer, a comida descia como pedra. Emagreci 4 quilos em uma semana. As calças ficaram largas, as blusas caídas. Dalva, você precisa comer. Manuel insistia, colocando o prato na minha frente. Mas eu só conseguia dar 2 garfadas antes de sentir náusea. A culpa estava me comendo por dentro. A dor estava me consumindo. De noite, os pesadelos começaram. Sonhava com o André criança me chamando. Mãe, estou com frio. E eu não conseguia chegar até ele. Sonhava com a casa de pinheiros pegando fogo e eles presos lá dentro. Sonhava que recebia a notícia que meu filho tinha morrido e a última coisa que eu disse para ele foi: acabou. Acordava suada, o coração disparado, chorando. Manuel me abraçava, dizia que era só sonho, mas parecia tão real. A dor parecia tão real. Será que fiz certo? Perguntei para ele numa dessas madrugadas. Eram 4 horas da manhã e eu não conseguia voltar a dormir. Você fez o que precisava fazer. Mas ele é meu filho, Manuel. Meu filho. Como vou viver sabendo que coloquei ele em dificuldade? Ele colocou ele mesmo em dificuldade quando escolheu uma mulher que não te respeita e permitiu que ela te maltratasse. Você não causou isso, Dalva. Você só está respondendo ao que fizeram com você. A lógica dele fazia sentido, mas meu coração não entendia a lógica. Meu coração de mãe só entendia dor. A dor de estar longe do filho. A dor de saber que ele estava sofrendo. A dor de imaginar que talvez ele me odiasse agora. Patrícia mandou mensagem através da irmã dela. Uma mensagem longa, pedindo desculpas, dizendo que estava arrependida, que tinha falado sem pensar, que me amava como segunda mãe, que ia fazer terapia para controlar os impulsos. Mensagem bonita, bem escrita, cheia de emojis de coração e de choro. Apaguei sem responder. Ela mandou flores. Um buquê enorme de rosas vermelhas com cartão. Para a melhor sogra do mundo. Me perdoa. Pati. As flores ficaram no portão. Não trouxe para dentro. No dia seguinte estavam murchas. No terceiro dia, joguei no lixo. A mãe dela ligou. Dona Regina, mulher de 50 e poucos anos que sempre foi educada comigo. Voz mansa, pedindo para conversarmos. Dalva, a Patrícia é impulsiva, você sabe, mas ela está arrasada. E o André também. Por favor, reconsidere. Eles vão pagar mais pelo aluguel se você quiser. 1.800, 2.000, o que você pedir. Não é questão de dinheiro, Dona Regina. É questão de respeito. Sua filha não me respeita. E enquanto for assim, não vou facilitar a vida dela. Mas pensa no André. Ele não tem culpa. Tem sim. Tem culpa de não ter me defendido. Tem culpa de ter virado capacho da esposa. Tem culpa de ter esquecido quem é a mãe dele. Desliguei. Bloqueei o número dela também. Eles procuraram advogado. Chegou uma notificação extrajudicial tentando questionar minha decisão. O doutor Raimundo leu, deu risada, respondeu em 2 parágrafos, citando 3 artigos da lei de locação. Não tinha um caso nenhum. O contrato era claro. Eu tinha direito de não renovar. Fim. As semanas foram passando. 20 dias. 25. 30. Eu continuava na mesma rotina. Acordar, tentar comer, limpar a casa, cozinhar para o Manuel, deitar cedo. Não tinha energia para mais nada. Cancelei almoço com as amigas. Parei de ir na igreja. Não tinha vontade de ver ninguém, de falar com ninguém. Estava me transformando numa sombra, numa versão apagada de mim mesma. E isso me assustava. Tinha deixado de ser a Dalva forte, decidida, que trabalhava 12 horas por dia no restaurante sem reclamar. Tinha virado essa mulher fraca, chorona, que passava os dias na cama olhando para o teto. Você precisa sair dessa, Dalva.
Manuel falou num domingo. Está se destruindo por causa deles, e eles não merecem. Nem ele, nem ela. Não consigo, Manuel. Não consigo parar de pensar. Não consigo parar de me sentir culpada. Culpada de quê? De ter dignidade? De não aceitar ser humilhada? Dalva, olha para mim. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos. Você é a mulher mais forte que conheço. Você criou um filho praticamente sozinha enquanto eu trabalhava viajando. Você trabalhou em cozinha quente por 30 anos. Você construiu patrimônio do zero. Essa dor que está sentindo é temporária. Mas se você ceder agora, se você voltar atrás, vai se arrepender pelo resto da vida, vai viver sendo capacho deles, é isso que quer? Não, não era. Mas a dor era tão grande que naquele momento queria apenas que parasse. Queria paz. Queria poder dormir sem pesadelo. Queria parar de sentir essa culpa pesada no peito. No 33º dia, alguma coisa mudou. Acordei de manhã e pela primeira vez em semanas consegui tomar café. Comi 2 torradas com manteiga, bebi café com leite. Ficou no estômago. Não senti náusea. Levantei, tomei banho, me arrumei. Coloquei uma roupa bonita, passei batom. Olhei no espelho e vi uma mulher mais magra, mais velha, com olheiras fundas. Mas vi também determinação. Vi força. Vi sobrevivência. Vou sair, falei para o Manuel. Para onde? Não sei, só preciso sair, andar, respirar. Peguei a bolsa e saí. Caminhei pelas ruas do bairro sem rumo. O sol estava forte, o céu limpo. Entrei numa padaria e comprei pão francês quentinho. Sentei num banco de praça e comi ali mesmo, sentindo o gosto da manteiga derretendo no pão morno. Simples, gostoso, vida. Percebi algo naquele momento. Estava vivendo melhor sozinha, sem a tensão dos almoços de domingo, sem o medo de ser criticada, sem precisar agradar ninguém. Minha casa estava em paz. Meu casamento estava em paz. Era só eu e o Manuel, como nos velhos tempos, antes do André casar. Comecei a sorrir de novo. Voltei a cozinhar por prazer, não por obrigação. Fiz aquela torta de frango que não fazia há meses. Aquele escondidinho de carne seca que dá trabalho, mas fica uma delícia. Comi com vontade, com prazer. O Manuel comentou. Que bom ver você comendo de novo. Estava preocupado. Estou melhor. Estou me reconstruindo. E estava, lentamente, tijolo por tijolo de novo. Voltei a encontrar as amigas. Voltei na igreja. Voltei a cuidar das roseiras. A vida estava voltando ao normal. Um novo normal, sem o André. Doía ainda, mas doía menos. Como um osso quebrado que está sarando. Dói se mexe muito, mas já não é aquela dor aguda e insuportável do início. No 42º dia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Quase apaguei sem ler, mas algo me fez abrir. Era um áudio, de apenas 23 segundos, mas esses 23 segundos mudaram tudo. A voz era da Patrícia, mas ela estava falando com alguém, não comigo. Estava falando como se não soubesse que estava sendo gravada. Relaxa, meu amor. Deixa a velha ter o momento dela. Daqui um mês ela esquece e a gente volta para lá. Essas velhas adoram fazer drama, mas no fundo morrem de dó dos filhos. É só o André fazer cara de coitadinho que ela cede. Sempre foi assim. Ela é mole. Senti meu sangue gelar. Meu corpo inteiro congelou. Ouvi o áudio de novo. E de novo. 5 vezes. Essas velhas adoram fazer drama. Ela é mole. Deixa a velha ter o momento dela. Olhei para o número. Não reconhecia. Mandei mensagem. Quem é você? A resposta veio rápida. Vizinha deles. Moro no apartamento ao lado. Ouvi ela falando isso no telefone ontem com a mãe dela. Gravei e achei que você precisava saber. O jeito que ela fala da senhora é horrível. Ela ri da situação. Acha que está ganhando tempo e que a senhora vai voltar atrás. Li a mensagem 3 vezes. Senti algo subir dentro de mim. Não era raiva. Era algo pior. Era frieza. Uma frieza calculada, mortal. Então ela achava que eu ia ceder? Achava que drama de filho ia me amolecer? Achava que era só esperar eu me acalmar para voltar tudo ao normal? Peguei o telefone. Disquei para o Dr. Raimundo. Raimundo, pode adiantar o processo de despejo? Como assim? Eles não estão fazendo a mudança. Estão esperando eu voltar atrás. Precisa notificar oficialmente. Quanto tempo falta? 3 dias para vencer o prazo. Mas Dalva, se eles não saírem, vai precisar entrar com ação de despejo.
Pode demorar mais uns 60 dias. Então começa a preparar. Quero tudo pronto para quando vencer o prazo. Não vou aceitar um dia a mais deles lá. Pode deixar. Vou preparar. Aquela noite dormi como não dormia havia semanas. Sem pesadelo. Sem culpa. Só o sono tranquilo de quem sabe que está fazendo exatamente o que precisa ser feito. A tristeza tinha dado lugar à determinação. E alguma coisa dentro de mim sabia. O jogo estava apenas começando. O prazo de 45 dias venceu numa terça-feira, 28 de março. Lembro exatamente porque era meu dia de fazer compras no mercado. Estava voltando com as sacolas quando recebi a ligação do Dr. Raimundo. Dalva, eles não saíram. O apartamento continua ocupado. Vi o carro na garagem hoje de manhã. Prendi a respiração. Uma parte de mim, aquela parte mãe que ainda doía, esperava que não chegasse a esse ponto. Que no último dia eles arrumassem as coisas e fossem embora. Mas a outra parte, aquela que tinha ouvido o áudio da Patrícia, já sabia. Eles estavam me testando. O que fazemos agora? Vou enviar notificação de despejo por descumprimento de contrato. Depois precisamos entrar com ação judicial. Pode levar 60 a 90 dias até a desocupação forçada. 90 dias. 3 meses a mais deles lá, rindo de mim, achando que tinham me vencido. Não, de jeito nenhum. Raimundo, faz uma coisa. Antes de entrar na justiça, vai até lá. Leva a notificação pessoalmente. Deixa claro que o próximo passo é polícia e oficial de justiça. Quero ver se eles têm coragem de ficar. Pode deixar, vou hoje à tarde. Guardei as compras com as mãos tremendo. Não era medo. Era raiva misturada com algo parecido com satisfação. Eles tinham confirmado exatamente o que a Patrícia disse naquele áudio. Achavam que eu ia desistir. Achavam que era só drama de velha. Estavam prestes a descobrir quem era Dalva Santos de verdade. Manoel chegou do trabalho às 7 da noite. Trabalha meio período como segurança em condomínio, só para não ficar parado em casa. Contei o que estava acontecendo. Ele balançou a cabeça, sério. Vou falar uma coisa, Dalva. Esse menino não é mais nosso filho. Virou outra pessoa. O André que a gente criou jamais faria isso. Concordei em silêncio. Era verdade. Meu filho tinha morrido no dia que casou com aquela mulher. O que sobrou era um estranho com o rosto dele. Às 9 da noite, o Dr. Raimundo ligou. Fui lá, bati na porta, entreguei a notificação na mão do André. Ele ficou branco. A Patrícia estava atrás dele, gritando que não iam sair, que eu não podia fazer nada, que tinham direitos. Avisei. Próximo passo é oficial de justiça com a polícia. 60 dias e eles vão ser retirados, goste ou não. E o André? O que ele falou? Nada. Ficou parado segurando o papel. Acho que caiu a ficha agora. A Patrícia que fez todo o escândalo. Imaginei a cena. Meu filho calado, provavelmente envergonhado, enquanto a esposa gritava feito louca. Senti uma pontada mais pequena, cada vez menor. Na manhã seguinte, o André apareceu aqui. Dessa vez não toquei a campainha. Ele ficou gritando do portão. Mãe, eu sei que você está aí. Por favor, vamos conversar. Não faz isso com a gente. Fiquei na janela observando. Ele estava pior, mais magro ainda, a roupa amassada, o cabelo despenteado. Parecia não estar dormindo. Parecia estar se destruindo por dentro. Mas então ele falou algo que fez meu sangue ferver de novo. Mãe, a Patty está grávida. Você vai ser avó. Vai colocar seu neto na rua? Grávida. A Patrícia estava grávida. Por um segundo, apenas um segundo minúsculo, senti aquela onda de emoção. Um neto. Meu neto. O primeiro. Sempre quis ser avó. Sempre sonhei em cuidar de um bebezinho, fazer papinha, cantar cantigas de ninar. Mas então lembrei. Lembrei do áudio. Lembrei das humilhações. Lembrei de tudo. E percebi. Aquilo era manipulação. Pura manipulação emocional. Estavam usando uma gravidez, se é que era verdade, para me chantagear, para me obrigar a ceder. Desci as escadas, abri o portão. O André sorriu, aliviado, achando que tinha me convencido. Dei 3 passos em direção a ele e parei. Ela está grávida de quantos meses? 2 meses. Descobrimos semana passada. Fiz as contas rapidamente. 2 meses significava que tinha engravidado em janeiro. 1 mês antes do jantar. 1 mês antes de me humilhar. Ela já estava grávida quando me chamou de ordinária. E não falou nada. Guardou essa informação como trunfo, como carta na manga para quando precisasse manipular. André, ela está usando esse bebê como arma. Você não percebe?
Só contou agora porque está perdendo a casa. Se realmente quisesse que eu participasse da gravidez, teria contado quando descobriu. Não quando precisou de algo. Não é assim, mãe. Ela queria contar de um jeito especial, fazer surpresa. Mentira. Tudo mentira. E você sabe. Lá no fundo você sabe. Ele começou a chorar. Mãe, por favor, não importa. Tem um bebê vindo, seu neto. Você vai negar isso? Olhei nos olhos dele, aqueles olhos castanhos que eram iguais aos meus. E falei com toda clareza, com toda firmeza. Não estou negando nada. Quando esse bebê nascer, se ele nascer, vou conhecer, vou amar, vou ser avó. Mas isso não significa que vou aceitar ser desrespeitada. Isso não significa que vocês podem morar de favor na minha casa pagando mixaria enquanto me tratam mal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, mãe, 60 dias, André. Ache um lugar. Ou peça ajuda para a família da sua esposa que tem tanto dinheiro. Mas daqui vocês saem. Entrei e fechei o portão. Ele ficou lá fora gritando mais uns 10 minutos. Depois foi embora. Voltei para a cozinha. Sentei na mesa. Coloquei as mãos sobre o rosto. Respirei fundo 3 vezes. Não ia chorar. Não dessa vez. Tinha passado da fase do choro. Agora era só determinação fria. Nos dias seguintes, alguma coisa estranha começou a acontecer. Comecei a receber ligações. Primeiro foi da dona Carmen, vizinha que mora 3 casas abaixo da minha. Dalva, sei que não é da minha conta, mas preciso te contar uma coisa. Encontrei a Patrícia ontem no mercado. Ela estava falando alto no telefone com alguém. Ouvi ela dizer que a velha idiota vai ceder. É só apertar o ponto certo. Fiquei indignada. Que menina descarada. Agradeci a informação. Depois foi a dona Júlia, da igreja. Dalva, a Patrícia procurou o padre Antônio pedindo para ele conversar com você, convencer você a deixar eles ficarem na casa. Disse que você estava sendo cruel e que eles não tinham para onde ir. O padre ficou sem graça e disse que não ia se meter em assunto de família. Cada ligação que recebia, cada informação que chegava, confirmava o que eu já sabia. Eles não estavam se mudando. Estavam esperando, planejando, procurando formas de me pressionar a desistir. E a Patrícia estava por trás de tudo. Foi então que tive uma ideia. Uma ideia que surgiu de repente, enquanto lavava a louça. Se eles achavam que podiam me manipular, se achavam que eu era só uma velha boba, eu ia mostrar o contrário. Ia descobrir exatamente o que estavam planejando. Ia juntar provas. Ia me preparar para o confronto final. Liguei para a Rita, minha amiga de infância que trabalha como síndica em prédio comercial. A Rita conhece todo mundo, tem contatos em todo lugar. Rita, preciso de um favor estranho. Pode falar, Dalva. Conhece alguém que consiga puxar informações financeiras? Conta de banco, movimentações, essas coisas? Ela hesitou. Dalva, o que você está aprontando? Contei tudo, do começo ao fim. Ela ficou escandalizada. Que menina sem vergonha. Claro que vou te ajudar. Tenho um contato que trabalha com auditoria. Não é exatamente legal, mas se for só para você saber a verdade sobre a situação financeira deles, acho que ele faz uma consulta discreta. 3 dias depois, tinha em mãos um relatório completo. Conta corrente do André e da Patrícia, cartões de crédito, investimentos. Os números me deixaram em choque. Eles tinham 143 mil reais em conta poupança. 143 mil! E me diziam que não tinham dinheiro para alugar outro lugar. Tinham investimentos em CDB no valor de 86 mil. Somando, dava 229 mil reais guardados. Mas o carro que o André dirigia estava no nome dos dois, quitado, avaliado em 75 mil. Patrícia tinha outro carro, financiado, mas só faltavam 12 parcelas. Ela ganhava 12 mil por mês. Ele ganhava 15 mil trabalhando remoto. Renda familiar de 27 mil reais mensais. E me diziam que não podiam pagar 3 mil de aluguel? Mentira. Pura mentira descarada. Podiam sim. Tinham dinheiro sobrando. Só não queriam gastar. Queriam continuar mamando no que era meu, economizando às minhas custas, enquanto me tratavam mal. Senti uma raiva subir que quase me sufocou. Respirei fundo. Guardei os documentos numa pasta. Aquilo ia ser útil. Muito útil. Continuei investigando. Pedi para a vizinha que tinha mandado o áudio, Dona Silvia, continuar me atualizando sobre o que ouvia.
Ela começou a mandar mensagens quase todo dia. Hoje ouvi ela falando com a mãe dela. Disse que vão ficar na casa até você entrar na justiça e, mesmo assim, vão enrolar o máximo possível. Hoje ouvi discussão entre eles. O André queria sair. Disse que era melhor evitar mais problemas. Ela gritou que ele era fraco igual a você, que não tinha postura de homem. Cada mensagem era uma peça do quebra-cabeça. E o quadro que estava se formando era horrível. Meu filho estava preso num casamento tóxico com uma mulher manipuladora que o controlava completamente. E o pior, ele deixava. Tinha virado capacho de verdade. Um dia, Dona Silvia mandou uma informação que mudou tudo. Dalva, preciso te contar uma coisa séria. Ontem ouvi a Patrícia falando com uma amiga. Ela disse que não está grávida de verdade. Foi mentira para convencer você. Disse que, se fosse preciso, ia até fazer um exame falso. Li aquela mensagem 5 vezes. Não estava grávida. Tudo mentira. Aquele neto que o André usou para me chantagear não existia. Era só mais uma mentira na pilha de mentiras. Senti vontade de vomitar, de raiva, de nojo. Como alguém podia ser tão cruel, tão manipulador? Usar a ideia de um bebê, de um neto, como ferramenta de chantagem emocional? Peguei o telefone. Liguei para o Dr. Raimundo. Raimundo, acelera esse processo. Quero eles fora daquela casa o mais rápido possível. E quero que você peça bloqueio judicial das contas deles. Bloqueio? Por qual motivo? Eles me devem. Me devem muito. 3 anos pagando 1.200 quando o mercado era 3.000. Diferença de 1.800 por mês durante 36 meses. Dá R$ 64.800. Sem contar a reforma que fiz antes deles entrarem, 15.000. E sem contar os almoços de domingo que dei durante 5 anos, com toda a comida, que daria uns R$ 500 por mês, mais 6.000 por ano, 30.000 em 5 anos. Fiz as contas rapidamente na calculadora. Somando tudo, eles me devem R$ 109.800. Quero isso de volta. Raimundo ficou em silêncio. Então falou devagar. Dalva, tecnicamente você não pode cobrar isso. Era um favor que você fazia. Não tinha contrato prevendo essas diferenças. Então põe no processo como dano moral, humilhação, uso indevido de propriedade, quebra de confiança. Inventa um jeito, Raimundo. Você é advogado. Eu quero justiça, completa. Ele suspirou. Vou ver o que consigo fazer, mas vai demorar mais. Não tem problema. Vai fundo. Quero que eles paguem. Literalmente. Desliguei. Manuel estava olhando para mim com uma expressão estranha, meio assustado, meio orgulhoso. Você está diferente, Dalva. Estou. Estou virando quem deveria ter sido desde o começo. Uma mulher que não aceita desaforo. Nos dias seguintes, comecei a organizar tudo. Cada documento, cada comprovante, cada evidência. Tinha os áudios que Dona Silvia gravava. Tinha o relatório financeiro mostrando que eles tinham dinheiro. Tinha os prints das redes sociais da Patrícia reclamando da casa, chamando de provisória. Tinha tudo. Montei um dossiê completo. 70 páginas de provas. Imprimi. Coloquei em pasta com divisórias coloridas, separando por categorias. Ficou profissional. Ficou mortal. Uma tarde, estava relendo tudo quando toquei a campainha. Era entregador com uma carta registrada. Assinei, abri. Era citação judicial. Eles tinham me processado. André e Patrícia estavam me processando por dano moral, alegando que eu estava causando sofrimento psicológico ao neto não nascido ao despejá-los. Li aquilo 3 vezes. Depois comecei a rir. Rir mesmo. Alto. Quase histérica. Manuel veio correndo, preocupado. O que foi? Mostrei a carta. Eles me processaram. Estão alegando dano moral ao neto. O neto que não existe. A gravidez que é mentira. Manuel leu, os olhos arregalando. Eles estão loucos. Não. Estão desesperados. E pessoas desesperadas cometem erros. Grandes erros. Peguei o telefone. Liguei para o Dr. Raimundo de novo. Raimundo, recebi uma citação. Eles me processaram. Já sei. Chegou aqui também. Uma palhaçada. Não tem fundamento nenhum. Ótimo. Porque agora vamos fazer diferente. Quero que você marque uma reunião. Diz que sou eu propondo um acordo. Que quero conversar pessoalmente antes de ir para o tribunal. Que temos uma proposta que pode resolver tudo de forma amigável. Dalva, você vai... Vou convidá-los para a armadilha.
e eles vão entrar porque são arrogantes o suficiente para achar que podem me convencer de qualquer coisa. Raimundo hesitou. Tem certeza? Absoluta. Marca para a semana que vem. Aqui em casa. Quero confrontá-los no meu território, onde tudo começou. Pode deixar. Vou avisar o advogado deles. Desliguei. Olhei para o dossiê em cima da mesa. 70 páginas de verdade contra anos de mentiras. Eles queriam guerra? Iam ter guerra, mas dessa vez, com uma Dalva que sabia exatamente quem eram. Sem ilusões, sem dó. A preparação tinha acabado. Agora vinha o confronto. Passei a semana inteira me preparando. Não era só organizar os documentos. Era me preparar psicologicamente para o que estava por vir. Para olhar nos olhos do meu filho e da minha nora e destruir as máscaras deles. Para ser fria quando toda a minha natureza de mãe gritava para abraçar, perdoar, esquecer. Mas não ia esquecer. Nunca mais ia esquecer. Marquei para sábado às 4 da tarde. Pedi para o Dr. Raimundo estar aqui às 3h30. Queria que ele testemunhasse tudo. E queria que André e Patrícia soubessem que tinha apoio legal, que não estava sozinha nessa. Limpei a casa inteira. Não porque eles mereciam casa limpa, mas porque queria que tudo estivesse perfeito. Arrumei a sala, tirei o pó dos móveis, passei pano no chão. Coloquei a toalha branca na mesa da sala de jantar. A mesma sala onde tudo começou, naquela noite horrível do pernil. Preparei café fresco. Comprei pão de queijo na padaria. Era sábado de manhã. Estava tudo cheiroso, quentinho. Manuel me observava com aquela expressão preocupada. Você tem certeza disso, Dalva? Tenho. Preciso fazer. Às 3h30 em ponto, Dr. Raimundo chegou. Entrou com a pasta de advogado, terno cinza, gravata discreta. Tinha 68 anos, mas parecia mais novo. Os cabelos brancos bem cortados, a postura ereta. Era um homem sério, respeitado, que já tinha me ajudado em várias situações ao longo dos anos. Dalva, está preparada? Mais do que nunca. Ele sentou no sofá. Manuel ficou na cadeira ao lado. Eu fiquei de pé, andando pela sala, incapaz de ficar parada. O nervosismo estava subindo. Não era medo, era adrenalina. Era a sensação de que finalmente ia poder falar tudo, mostrar tudo, sem interrupções. Às 4h05, tocou a campainha. Manuel se levantou para abrir, mas eu segurei o braço dele. Deixa, eu abro. Caminhei até a porta. Respirei fundo 3 vezes. Abri. Ali estavam eles, André e Patrícia. Meu filho estava com uma camisa social verde clara, calça jeans, sapato social, tentando parecer apresentável, profissional, mas os olhos estavam fundos, o rosto magro, a expressão cansada. Patrícia estava com um vestido de tecido leve, estampado com flores miúdas, sandália de salto, o cabelo preso num coque, tentando parecer a nora perfeita, delicada, grávida. Só que eu sabia a verdade. Não estava grávida. Era tudo mentira. Entrem. A voz saiu fria. Nem oi, nem como estão. Só entrem. Eles trocaram um olhar rápido e entraram. Viram o Dr. Raimundo sentado no sofá de terno e a postura mudou. Ficaram mais rígidos, mais defensivos. Sentem. Indiquei as cadeiras em frente ao sofá. Eles sentaram. Eu fiquei de pé, encostada no aparador, os braços cruzados. Manuel estava na cadeira ao lado da mesa. Dr. Raimundo abriu a pasta. Tirou um bloco de notas. O silêncio que se instalou era pesado, sufocante. Ninguém falava. Ninguém se mexia. Só se ouvia o tic-tac do relógio da parede. Foi Patrícia quem quebrou o silêncio primeiro. Claro que foi ela. Sempre foi. Dalva, obrigada por aceitar nos receber. A gente queria conversar, esclarecer as coisas, tentar encontrar uma solução boa para todo mundo. A voz dela estava mansa, educada, quase submissa. Atuação perfeita. Não respondi. Só olhei para ela. Deixei o silêncio se prolongar mais um pouco. Vi o desconforto crescer nos olhos dela, nos ombros tensos do André. Então falei. Antes de começarmos, preciso deixar algo muito claro. Essa reunião não é uma negociação. Não vim aqui para ouvir desculpas ou pedidos. Vim aqui para mostrar exatamente quem vocês são e o que vão perder. André se mexeu na cadeira. Mãe, por favor, a gente só quer... Levantei a mão, cortando ele. Você vai ficar calado até eu terminar. Os dois vão, porque agora quem fala sou eu.
Vocês tiveram meses para falar, meses para se explicar, meses para pedir desculpas de verdade. E o que fizeram? Mentiram, manipularam, tentaram me chantagear emocionalmente. Então agora, silêncio. Só escutam. Peguei a primeira pasta em cima do aparador, a pasta com os prints das redes sociais. Abri e comecei a ler em voz alta. Instagram da Patrícia, 2 de janeiro deste ano. Morando temporariamente nesse AP enquanto não achamos coisa melhor. Banheiro dos anos 90, cozinha sem ilha, sala minúscula. Mas é isso que dá pra agora. 240 curtidas, 30 comentários. Vi a cor fugir do rosto da Patrícia. Continuei. 23 de janeiro. Sério que no século XXI ainda existem casas sem closet? Meu guarda-roupa está numa agonia nesse quartinho. 180 curtidas. E mais. 8 de fevereiro, 2 dias antes do jantar. Tá difícil aguentar jantar de domingo na casa da sogra. Comida anos 80, conversa anos 80, tudo anos 80. Mas fazer o quê, né? Tradição de família. Patrícia estava branca agora. Dalva, calada. Eu disse calada. Fechei aquela pasta, peguei outra. Agora vamos para os áudios. Dona Silvia, vizinha de vocês, muito gentilmente gravou algumas conversas interessantes que você teve no último mês. Coloquei o celular na mesa, conectei numa caixinha de som pequena, apertei play. A voz da Patrícia saiu alta e clara. Relaxa, meu amor. Deixa a velha ter o momento dela. Daqui 1 mês ela esquece e a gente volta para lá. Essas velhas adoram fazer drama, mas no fundo morrem de dó dos filhos. É só o André fazer cara de coitadinho que ela cede. Sempre foi assim. Ela é mole. O silêncio que caiu na sala era sepulcral. Vi as lágrimas começarem a escorrer no rosto do André. Mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de vergonha. Ele sabia. Sabia que tinha cruzado uma linha que não tinha volta. Apertei play no segundo áudio. Mãe, esquece essa gravidez. Foi só para pressionar. Se ela não ceder, vou dizer que perdi o bebê. Simples. O André acredita em qualquer coisa que eu falo mesmo. Patrícia levantou da cadeira. Quem gravou isso? Isso é ilegal. Invasão de privacidade. Senta. Minha voz saiu como um chicote. Senta agora, ou essa reunião acaba e a gente se vê no tribunal. E lá essas gravações vão ser ouvidas pelo juiz também. Ela sentou, trêmula, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Peguei a terceira pasta, a pasta com o relatório financeiro. Abri e comecei a ler. Conta poupança conjunta. Saldo atual, R$ 143.422. Investimentos em CDB, R$ 86.815. Total em ativos financeiros líquidos, R$ 230.237. Vi os olhos deles arregalarem. O André olhou para a Patrícia confuso, como se estivesse descobrindo aquilo pela primeira vez. Talvez estivesse. Talvez ela controlasse tudo sozinha e ele nem soubesse quanto tinham guardado. Renda mensal familiar, R$ 27 mil. Gastos médios mensais conforme movimentação bancária, R$ 8 mil. Sobra líquida mensal, R$ 19 mil. Fechei a pasta com força. E vocês me disseram que não tinham dinheiro para pagar aluguel de R$ 3 mil. Mentiram. Descaradamente. Dalva, esse dinheiro, Patrícia começou, é investimento para o futuro, eu sei. Para a casa própria, para viagens, para o padrão de vida que você quer manter. Mas sabe o que esse dinheiro também é? É 36 meses economizando as minhas custas. É 3 anos morando na minha propriedade, pagando menos da metade do valor para poder guardar essa fortuna enquanto me tratavam como lixo. Peguei uma calculadora da gaveta do aparador, comecei a fazer contas em voz alta. Diferença entre o que vocês pagavam e o valor de mercado. R$ 1.800 por mês. Multiplicado por 36 meses. R$ 64.800. Essa é a primeira dívida. Digitei mais números. Reforma que fiz na casa antes de vocês entrarem. R$ 15 mil. Segunda dívida. Mais números. Almoços de domingo durante 5 anos. 50 domingos por ano. Média de R$ 150 por almoço, incluindo ingredientes e tempo de trabalho. R$ 7.500 por ano. Multiplicado por 5 anos. R$ 37.500. Terceira dívida. Anotei tudo no papel. Somei. Total que vocês me devem. R$ 117.300.
Quer parcelar ou paga à vista? O sarcasmo pingava na minha voz. Patrícia estava atônita. André chorava agora, o rosto nas mãos. Mas tem mais. Peguei a quarta pasta. Vocês me processaram por dano moral ao neto que não existe. Então, vou contraprocessar por dano moral a mim. Humilhação pública, sofrimento psicológico, ansiedade, depressão. Perdi 4 quilos em 2 semanas por causa de vocês. Tive pesadelos. Tive crises de choro. Isso tudo está documentado. Tenho atestado médico de consulta com psicólogo. Tenho receita de medicamento para a ansiedade que precisei tomar. Dr. Raimundo se pronunciou pela primeira vez. A voz dele profissional, séria. Estamos entrando com ação de dano moral no valor de R$50 mil, mais a cobrança dos 117 mil de dívidas acumuladas, total de R$167 mil. Patrícia explodiu. Vocês estão loucos! Não vamos pagar nada disso! Nada! Manuel se levantou. Foi até a janela. Abriu. Do lado de fora, estacionada bem em frente ao portão, estava uma viatura da polícia. 2 policiais dentro, esperando. A escolha é de vocês. Ou vão embora da casa amanhã mesmo, domingo, até às 6 da tarde e a gente esquece essa cobrança toda. Ou a gente deixa isso para o juiz decidir. Mas aí tem mais. Dr. Raimundo vai entrar com representação contra vocês por uso irregular de bem alheio, por tentativa de estelionato com gravidez falsa e por calúnia por causa do processo que vocês entraram contra mim. Os policiais ali fora estão esperando para levar vocês para prestar depoimento caso escolham a segunda opção. Não era blefe. Não totalmente. Os policiais estavam ali porque o Dr. Raimundo tinha um contato na delegacia e pediu para ficarem de prontidão caso precisássemos. Não iam prender ninguém ali, mas a presença deles era intimidação o suficiente. Patrícia olhou pela janela, viu a viatura, ficou branca. Depois, vermelha. Depois, roxa. As emoções passavam pelo rosto dela como ondas. André levantou. Veio na minha direção, as mãos estendidas. Mãe, me perdoa, me perdoa. Eu fui um idiota. Eu deixei ela destruir nossa família. Eu deixei ela te humilhar. Eu sou um merda. Mas por favor, não faz isso. É meu casamento. É minha vida. Olhei nos olhos do meu filho. Aqueles olhos chorosos, desesperados. E senti nada. Não senti pena. Não senti vontade de abraçar. Não senti aquela dor de mãe que sempre senti. Senti apenas uma tristeza distante, como se estivesse olhando para um estranho. André, você escolheu ela em vez de mim. Escolheu o casamento tóxico em vez da família que te criou com amor. Escolheu o dinheiro, o conforto barato, a vida fácil. Agora vive com as consequências. Amanhã, 6 da tarde, quero vocês fora, com todas as coisas. Deixem as chaves na caixa de correio. Se ficarem 1 minuto além disso, eu abro o processo e solto esses áudios para toda a família, todos os amigos, todos os contatos de vocês. Vou expor vocês. Completamente. Patrícia se levantou, pegou a bolsa. Vamos, André. Não preciso ouvir mais nada dessa velha amargurada. Foi a gota d'água. Caminhei até ela, ficando a centímetros do rosto dela. Velha amargurada? Eu que construí tudo sozinha? Eu que trabalhei 30 anos em cozinha quente para ter patrimônio? Você, menina mimada que nunca passou necessidade um dia na vida, que casa com um homem fraco porque é fácil de controlar, que mente sobre gravidez para manipular, que rouba da sogra morando de favor e ainda reclama? Você não é nada. Nada! E vai descobrir isso quando for alugar um imóvel por 3 mil pagando do próprio bolso. Quando tiver que escolher entre guardar dinheiro e ter onde morar. Quando perceber que o mundo real não é Instagram com filtro. Ela me olhou com ódio puro nos olhos, mas não respondeu. Apenas se virou e saiu. André hesitou. Olhou para mim uma última vez. Mãe, vai, André. Vai atrás da sua esposa. É o que você faz melhor mesmo. Ele saiu. Ouvi o barulho do carro deles ligando, saindo em alta velocidade. Os policiais na viatura acenaram para o Manuel e foram embora também. Ficamos ali parados. Eu, Manuel e Dr. Raimundo. Ninguém falava, até que o advogado quebrou o silêncio. Dalva, você foi impressionante, dura, mas justa. Eles mereciam cada palavra. Sentei no sofá. As pernas estavam bambas, a adrenalina caindo. Comecei a tremer. Não de arrependimento, de alívio.
Tinha feito, tinha confrontado, tinha vencido. Manuel sentou ao meu lado, passou o braço pelos meus ombros. Orgulhoso de você. Chorei. Mas não era choro de tristeza. Era choro de libertação, de justiça cumprida, de dignidade resgatada. No dia seguinte, domingo às 6 da tarde, recebi uma mensagem do Dr. Raimundo. As chaves estão na caixa de correio. Eles saíram. Alguns meses depois, eu estava no quintal regando as roseiras quando recebi a primeira notícia. Era a Dona Silvia, a vizinha que tinha me ajudado com as gravações. Dalva, precisava te contar. A Patrícia e o André se separaram. Foi feio. Ela pediu divórcio 2 semanas depois que saíram da casa. Descobriu que ela estava tendo um caso com o chefe dela há 6 meses. Foi por isso a promoção. O André ficou destruído. Li a mensagem 3 vezes. Então era isso. Todo aquele teatro, toda aquela manipulação, e no fim ela já estava traindo ele. A gravidez falsa, o desespero para ficar na casa, tudo era só para ganhar tempo enquanto decidia se ficava com o marido ou pulava para o outro. 2 semanas depois, o André apareceu aqui. Abri o portão e deixei ele entrar. Estava diferente. Mais magro, barba por fazer, mas os olhos estavam mais presentes. A Patrícia pediu divórcio. Estava me traindo há meses com o chefe dela. Me usou, mãe. Usou a gente. Sentei ao lado dele no banco do jardim. Mantive uma distância. Ainda não estava pronta para abraçar. O divórcio foi rápido. Ela ficou com metade do dinheiro, 115 mil. Estou morando num apartamento de 1 quarto em Santana. R$ 800 de aluguel. É pequeno, mas é honesto. Estou fazendo terapia, mãe. 2 vezes por semana. Mãe, eu vim pedir perdão. Não espero que me perdoe hoje, nem amanhã, talvez nunca. Mas preciso que saiba que eu sei o que fiz. Sei que fui um filho horrível. Olhei para ele. André, eu te perdoo. Mas perdoar não significa esquecer. Você me magoou profundamente. A mãe que você teve morreu naquele jantar. O que sobrou é uma mulher que te ama ainda, mas de longe, com cuidado. Ele começou a chorar. Fui até a cozinha, voltei com um pedaço de bolo de chocolate embrulhado em papel alumínio. Leva, e se quiser, pode voltar para jantar aqui algum domingo. Mas vem sozinho, e não me decepciona de novo. Ele pegou o bolo como se fosse um tesouro. Obrigado, mãe. Os meses foram passando. André começou a vir jantar 1 vez por mês. Sempre sozinho, sempre agradecendo. Comia tudo sem reclamar. Ajudava a lavar louça. Aos poucos, foi reconstruindo a ponte que tinha queimado. A casa de Pinheiros foi alugada para um casal de professores aposentados, seu Joaquim e Dona Elisa. Gente maravilhosa que cuida do imóvel como se fosse deles. Pagam os R$ 3.000 religiosamente. A Dona Elisa me pediu a receita do pernil. Viramos amigos de verdade. Patrícia soube que casou com o chefe dela 3 meses depois do divórcio. Casamento relâmpago em cartório. Estão morando num apartamento alugado em Alphaville. R$ 4.000 por mês. Ela posta fotos de restaurantes caros, viagens, roupas de marca. Mas os olhos nas fotos estão vazios. Não sinto pena. Não sinto raiva. Não sinto nada. Ela é uma página virada. Hoje, 6 meses depois de tudo, estou em paz. Voltei a trabalhar dando aulas de culinária para um grupo de senhoras no centro comunitário. 2 vezes por semana, 15 alunas. Elas me adoram, me respeitam, chamam de Mestra Dalva. O André continua vindo jantar. Trouxe uma moça mês passado, a Juliana. Professora de inglês. Simples, educada. Comeu minha comida elogiando cada garfada. Ajudou a arrumar a mesa sem eu pedir. Quando foram embora, o Manuel comentou: essa é diferente. Essa tem educação. Concordei. Mas estou de olho, mantendo distância saudável. Quanto a mim e ao André, estamos reconstruindo. Devagar. Não somos mais aquela mãe e filho grudados. Somos 2 pessoas adultas que se amam, mas respeitam espaços e limites. É diferente. É mais saudável. Minha lição final. Aprendi que respeito não é negociável. Que mãe que se presta não aceita humilhação de filho nem de ninguém. Que generosidade só vale quando é reconhecida. Minha comida pode ser de boteco, ordinária, anos 80 para alguns, mas é feita com técnica de 30 anos, com amor, com história. É a comida que sustentou meu filho, que construiu meu patrimônio, que me deu independência. A Patrícia perdeu uma sogra que amava genuinamente.
Perdeu um apartamento com aluguel subsidiado. Perdeu a chance de fazer parte de uma família de verdade. E ganhou o quê? Um casamento baseado em mentiras, uma vida de aparências. Karma existe e cobra caro. Meu filho perdeu anos com uma mulher que não o amava. Perdeu a confiança da mãe, mas está tentando reconquistar. Torço por ele. De longe, com cuidado, mas torço. Eu ganhei minha dignidade de volta. Ganhei paz. Ganhei a certeza de que sou capaz de ser dura quando necessário, de impor limites. Aprendi que amor de mãe não é sinônimo de aceitar qualquer coisa. É amor com fronteiras, com respeito mútuo, com verdade. E se você está lendo essa história e se identificou, saiba, você não precisa aceitar. Dignidade vale mais que qualquer harmonia falsa. Respeito vale mais que qualquer título de família. Sozinha em paz é infinitamente melhor que mal acompanhada. Minha comida continua sendo feita com as mesmas mãos calejadas de sempre, mas agora só sirvo para quem realmente valoriza. E isso mudou tudo. E você? O que faria se estivesse no meu lugar? Deixa nos comentários. Se gostou da história, se inscreve no canal para não perder as próximas e clica na história que está passando na tela agora. Um abraço e até a próxima.